é fundamental aumentarmos o tempo daqueles menores de idade, porque as facções criminosas, e todos nós sabemos disso, o Brasil inteiro sabe disso, as facções acabam se utilizando dessa mão de obra exatamente pela facilidade de entrarem e saírem rapidamente do sistema socioeducativo. Tá. Senhor presidente, primeiro só um comentário. Eu sempre sou a favor das campanhas de esclarecimento, Outubro Rosa, todas essas campanhas, né? Só que elas sozinhas não significam nada. O meu estado passou mais de 20 anos governado por uma turma que o que fizeram de seminário, de campanha, foi uma coisa de maluco. E o feminicídio no Acre vive batendo recorde, vive estando nas piores colocações do Brasil. Então, acima de qualquer campanha, não estou dizendo que não vale a campanha, mas acima de qualquer campanha, o que vale mesmo é punição. E é disso que esse projeto trata, no caso, principalmente, dos líderes de facções criminosas. Vamos ao relatório. Trata-se do projeto de lei número 839 de 2024, da senadora Margarete Busetti, que altera as leis números 12.850, de 2 de agosto de 2013, 7.210, de 11 de julho de 84, 8.069, de 13 de julho de 1990, e o decreto-lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para estabelecer o tratamento penal dos líderes das organizações criminosas armadas, que reconhecidamente se valham de violência e grave ameaça para cometer crimes. Em síntese, o projeto promove as seguintes inovações legislativas: a autorização para os poderes executivos federal, estadual e distrital editarem decreto para nomear as organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição que reconhecidamente se valham de violência ou grave ameaça para cometer crimes. A pena para o crime de promover, constituir, financiar ou integrar essas organizações criminosas passa a ser de 8 a 20 anos. Os líderes das organizações criminosas nomeadas nos termos mencionados poderão cumprir pena em regime integralmente fechado, inicialmente em presídio de segurança máxima, e se beneficiarão de livramento condicional após cumprida 75% da pena, desde que deixe de apresentar risco à sociedade. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. A aplicação de medidas socioeducativas é estendida até os 24 anos de idade, com internação de até 6 anos, se o adolescente integrar organização criminosa armada. Na justificação da proposição, a ilustre autora recorda que os tribunais pátrios consideram inconstitucional a vedação da progressão de regime prisional por violar o princípio da individualização da pena. Considera, contudo, que esse entendimento não leva em conta a gravidade do crime praticado. Registra que as modificações operadas pela Lei nº 13.694, de 2019, no artigo 112 da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210, de 1984, não foram consideradas inconstitucionais, em que pese terem estabelecido por casos específicos o requisito de cumprimento de 70% da pena para o condenado ter direito à progressão de regime prisional. Assevera que o projeto busca punir mais severamente os integrantes, ainda que adolescentes, dessas organizações criminosas, isolar seus líderes e endurecer o regime de cumprimento de pena dos crimes por meio delas praticados. Não foram apresentadas emendas até o momento. Após a matéria seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que decidirá terminativamente. Análise. A análise concernente à constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição incumbirá a CCJ, cabendo a essa Comissão de Segurança Pública pronunciar-se nesta oportunidade quanto ao mérito, nos termos do artigo 104F, inciso 1, alíneas A, G e L do Regimento Interno. Medidas legislativas para o isolamento dos líderes de organizações criminosas
armadas e perigosas são recomendadas por especialistas em segurança pública para, ao menos, dificultar que eles continuem a atuar ilicitamente a partir do sistema prisional. É conveniente, então, que os líderes de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição iniciem o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Da mesma forma, afigura-se adequada a previsão de que cumprirão pena integralmente em regime fechado. Somente com essas medidas é que se conseguirá desconstituir o elo entre os líderes presos e os demais integrantes da organização criminosa que, a mando dos primeiros, continuam cometendo crimes bárbaros. A nosso sentir, o líder de organização criminosa armada não deveria ser agraciado nem mesmo com livramento condicional, ainda que na forma proposta pelo PL, ou seja, após o cumprimento de 75% da pena. Veja-se que esses líderes são poucos numerosos, mas têm enorme poder de gestão dentro da organização. Assim, dado o perigo que representam à sociedade, devem ser mesmo isolados pelo maior tempo possível de cumprimento da pena. Discordamos também da privação de nomeação da organização criminosa em decretos editados pelos poderes executivos federal, estadual e distrital como requisito para a incidência dessas regras mais duras. Com efeito, a necessidade de edição de decretos dos poderes executivos condiciona a produção de efeitos penais a um ato administrativo, o que, se não é inédito no direito penal, deve ser evitado por produzir insegurança jurídica. Questionar-se-á, por exemplo, se o Poder Judiciário de um Estado poderá aplicar as regras mais rigorosas nos casos em que o decreto que nomeou a organização criminosa for oriunda do Poder Executivo de outro Estado. Além disso, não parece haver ganho algum nesse condicionamento da aplicação das regras à edição de um decreto. É mais simples e efetivo que a regra penal se refira diretamente a organizações criminosas armadas ou que tenham armas à sua disposição. Concordamos, por sua vez, com o aumento da pena abstratamente combinada para quem promove, constitui, financia ou integra organização criminosa armada ou que tenha armas à disposição e se utilize de violência ou grave ameaça para cometer crimes. Com relação às modificações promovidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, consideramos que as disposições relacionadas às medidas socioeducativas permanecem muito brandas para os que cometem ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa ou análogo a crime hediondo ou equiparado. Sendo assim, a emenda substitutiva que apresentamos a seguir tem por objetivo aprimorar o texto e a técnica legislativa da proposição. É o voto. Pelo exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 839 de 2024, na forma da seguinte emenda substitutiva apresentada. Senhor presidente, era o que tinha a dizer, esse é o voto do relator. Ressaltando que o Brasil inteiro percebe que mesmo detido, mesmo preso, os líderes de facções criminosas continuam a atuar dentro dos presídios. Portanto, o endurecimento da pena a esses líderes, conforme está escrito aqui no projeto de lei, é fundamental. Como também é fundamental aumentarmos o tempo daqueles menores de idade, porque as facções criminosas, e todos nós sabemos disso, o Brasil inteiro sabe disso, as facções acabam se utilizando dessa mão de obra exatamente pela facilidade de entrarem e saírem rapidamente do sistema socioeducativo. Era o que tinha por hoje, parabenizando a nossa senadora. Esse é o voto do relator. Presidente. Obrigado, relator. Senador Rogério Carvalho. Concordo com o mérito do projeto. Tem alguns detalhes que eu gostaria de discutir com o relator na sequência. Eu quero pedir vista, senhor presidente. Só antes de conceder as vistas, eu quero anunciar que existe um requerimento de Vossa Excelência também para a realização de audiência pública sobre esse projeto. Se tiver concordância, a gente podia fazer audiência, mas eu creio que é melhor irmos direto à conversa para encontrar um termo para esse projeto e por isso a vistas. Obrigado.